da realidade quando nós estamos no mundo espiritual do que quando nós estamos aqui fisicamente, no mundo físico. Nenhum de vós pense que, pelo facto de terem morrido, de terem desencarnado, do espírito largar a matéria, que o mesmo espírito que perde a sua consciência. Não. Ou entra num estado de, vamos lá, sonolência perpétua. Não. A sonolência acontece quando nós vamos para o sono cultural para vir ao mundo físico. Mas acontece porquê? Ou então quando lá chegamos, que vamos a um tratamento, a um hospital, a uma casa transitória, uma colónia, enfim, acontecem tantas e tantas coisas que... Mas a sonolência acontece quando nós... Isso é matemático. Acontece quando nós viemos ao mundo físico. Para quê? Para nós não trazermos as mazelas do passado, porque senão nós trazíamos o conhecimento do que fizemos no passado e nos iríamos angustiar, ficar tristes. Não, essa sonolência também não é perpétua, tanto não é perpétua que nós viemos ao mundo físico. Admitindo que o nosso espírito possa passar por uma fase de confusão, de não reconhecer o seu estado, não saber não saber a sua mudança, a sua transformação do físico para o espiritual, num acidente repentino, numa causa de morte que não repentina, causa uma confusão ao espírito. Isso é uma realidade, isso é verídico. Nós que muitas vezes cruzamos algumas dimensões, encontramos, mesmo aqui no mundo físico, encontramos muitos amigos, espíritos, irmãozinhos que ainda habitam na agonia porque ainda não se conscientizaram do seu verdadeiro estado, da sua verdadeira transformação espiritual, da sua melhoria, porque é uma melhoria, e não aceitaram esse verídico que é de um tempo que poderá ser de um tempo muito, muito variável, que depende realmente da evolução de cada espírito. E claro, como eu falei há pouco, e das circunstâncias em que esse mesmo espírito desencarnou. Porque o espírito, os nossos espíritos, todos vós, o nosso espírito, ele confronta-se com a nossa autêntica vida, e inclusivamente o nosso espírito toma a devida consciência, entre outras coisas, do objetivo das suas reencarnações. Meus amigos, minhas amigas, penso que fica bem entendido, não é? Para quem me pôs estas questões, não é? No mundo espiritual, nós interagimos com outros seres, claro, espirituais. Nós hoje temos a capacidade realmente de interagir. Como? Com o ser físico e com o ser espiritual. Temos, mas nós interagimos com o ser físico porque somos físicos. Estamos no mundo da matéria e temos a capacidade de interagir nesses planos, nessas dimensões e até aqui no plano terrestre de muitas e muitas formas, de variadas formas, que às vezes até nos causam
alguns dissabores, não é? Mas nós teremos que estar preparados. Nós poderemos interagir com outros seres. Num mundo, num mundo tão real ou mais do que que o nosso, neste momento físico. Porque lá, quando nós estivermos lá, é o real, é o momento, é o agora. Não há tempo, não há espaço, não há matéria, mas é o agora. Já que o nosso mundo físico, sabem, o nosso mundo físico, ele é uma imagem, às vezes distorcida apenas, às vezes, poderá ser um reflexo do mundo espiritual. Mas, afinal, onde vamos exatamente? O que normalmente acontece, meu amigo, minha amiga, é que cada um de vós, cada espírito, depois de desencarnar, depois de nós termos completado toda a nossa jornada física, à nossa vontade, à nossa maneira, dentro do nosso livre-arbítrio, depois de nós fazermos a mudança, a alteração do físico para o espiritual, depois de nós morrermos, nós automaticamente nos colocamos no plano do mundo espiritual. Aqui eu não estou falando em que dimensão. Para já passamos por a zona mais perto do planeta, que é uma grande dimensão de passagem, ou de aprisionamento, Aqui ninguém vai logo para as suas origens, não. É uma zona de passagem do qual nós ficamos ali depurando, lembrando aqui de André Luiz, o filme O Nosso Lar, que esteve no umbral 7 anos, não é? Até despertar, até depurar-se, até ficar bem, até se conscientizar e virem os socorristas, o socorrerem. O mesmo possivelmente irá acontecer a cada um de nós. Irá acontecer a cada um de nós nos encontrarmos no mundo espiritual que corresponde ao nosso grau ou estado evolutivo. Porque cada um de nós, dentro do umbral é passagem, umbral em todas as portas de casas há um umbral, é o que fica por cima, é o que dá a entrada, o acesso, umbral, todos aqui depende do grau evolutivo de cada espírito. Isso depende do nosso comportamento. O comportamento que o espírito tenha tido durante a sua vida física, a sua encarnação, em relação à lei do amor, da humildade e da tolerância. O nosso destino final, o destino final do espírito é regressar sempre ao nosso lar. E o nosso lar é onde? O nosso lar é espiritual. Esse é o nosso verdadeiro lar. Porque nós lá passamos muito mais tempo do que passamos aqui, por incrível que pareça. Vós não se lembram, mas passamos muito mais tempo que aqui. Por incrível que pareça. É a nossa casa espiritual, nosso mundo espiritual. É onde nós vamos depurar tudo aquilo negativo que nós temos. É onde nós vamos ver o que fizemos de certo e de errado.